Está começando mais um Vida e Saúde aqui na sua tela. Seja muito bem-vindo entre nós. Hoje é dia de cuidar da saúde mental. Você já sabe, né? Toda quarta-feira temos aqui a presença do Dr. César. E hoje nós temos mais um convidado ilustre, colega, né, Dr. César? É, um colega aqui, estou contente de estar aqui com a gente, viu? Dr. Fernando Arruda, seja muito bem-vindo aqui muito conosco. Obrigado. Dr. César, é sempre bom ter a sua presença aqui mais uma vez. Você aí de casa, prepara que a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante. Talvez você não esteja vivendo essa fase ainda, mas pode ser que você já esteja vivendo a melhor idade. Vamos falar sobre saúde mental dos idosos? Vem pra cá porque você vai entender o que é que está envolvido para que essa saúde realmente floresça. Tá? E se por acaso não está ali as mil maravilhas, vem pra cá que a gente vai discutir, vai tentar entender o que é que você pode fazer por aí. Dr. César, a gente também vai poder responder dúvidas de telespectadores hoje, né? Vamos, pessoal de casa, manda pergunta, tá? Nós vamos responder as perguntas com o Dr. Fernando aqui, então aproveita, tá? Dr. Fernando atende também no Hospital Adventista de São Paulo e vai nos ajudar, trazendo aqui informações importantes, dicas. Então eu quero convidar você para ficar bem juntinho da gente, para entender o que é que você pode fazer de diferente, para se preparar para viver bem emocionalmente na terceira idade e o que é que você pode fazer caso você já esteja vivendo aí a sua aposentadoria, mas não está se sentindo tão bem. Eu começo esse programa trazendo aqui uma reflexão que está na meditação jovem desse ano. O pastor Milton Andrade foi quem escreveu e o texto de hoje está lá em Salmo 104, verso 33. Diz assim, Dr. Fernando, cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei meu Deus enquanto eu viver. Interessante pensar, né? Muito. Eu falo que a nossa saúde, ela está englobada em 3 fatores: saúde física, mental e espiritual. E quando eu leio, eu percebo que a gente tem que utilizar essas 3 em equilíbrio para a gente conseguir o melhor louvor a Deus. Com certeza, ninguém vai louvar se não estiver bem, se não estiver sentindo aquilo realmente. E o salmista está trazendo aqui, Dr. César, que a gente deve fazer isso enquanto viver. Enquanto durar a vida, por toda ela, né? O tempo todo, um dia de cada vez, até o último suspiro, né? Vamos juntos? Vida e Saúde está começando agora. A gente vai ali e volta em 30 segundos trazendo informação de saúde mental para os idosos. Fica com a gente. Vem pra cá que o seu Vida e Saúde está de volta. Hoje a gente continua falando sobre um assunto muito importante em saúde mental, mas a gente vai falar para uma faixa etária bem importante da população que tem aumentado, Dr. César. A gente tem visto que a população idosa está mais ativa. Eu vejo que as pessoas aposentadas já estão nas ruas fazendo mais atividade física. Já estamos com quase 15% de idosos no Brasil, 14 ponto alguma coisa. Estamos envelhecendo, doutor. E eu quero saber de você aí, você sente que vive bem nessa fase da vida? Você que já passou aí dos 60, você que já está desfrutando daquela prioridade na fila do banco, na fila dos correios, vai pagar uma conta lá na lotérica, você está desfrutando ou só está vendo isso de bom, não está vendo nada demais? Vem para cá porque a gente vai conversar sobre esse assunto. O Dr. Fernando Arruda é psiquiatra, está com a gente. Você também já conhece o Dr. César Vasconcelos aqui conosco. Eu quero saber o seguinte, gente. Doutor, vou trazer essa para o Dr. Fernando, tá, Dr. César? Quais são as queixas mais comuns no consultório hoje da terceira idade? Bem, a gente tem as queixas que a sociedade está tendo: depressão, ansiedade, solidão, mas a que é disparada é o transtorno da demência, que a gente fala que é o esquecimento. Alguns livros falam que a demência virou um transtorno neurocognitivo, mas é aquela que a gente caracteriza como perda de memória.
Isso daí é 50% a 75% dos casos de pessoas acima de 60 anos. Então, ela está... Qual é a porcentagem? De 50% a 75% dos casos. Caramba, é super alto. E aí, por isso que eu acho que o Alzheimer ficou tão marginalizado até, né? Porque eu acho que todo mundo coloca na conta do Alzheimer, mas é diferente. O esquecimento, a demência, Alzheimer são coisas distintas. É porque na demência a gente não tem só o Alzheimer. A gente tem comprometimento cognitivo leve, a gente tem mais uns 3 ou 4 que causam esse esquecimento. Mas o maior mesmo é o Alzheimer, que tem aumentado bastante na nossa população, principalmente de hoje. Brasileira, você diz, ou na população geral? Mundial. Mundial. E realmente a gente está mais preocupado com isso, né? Parece que, sei lá, uns 50 anos atrás, 40 anos atrás, talvez essa não seria a maior preocupação da terceira idade, né, doutor César? Era mais colocado de lado, né? Não tinha essa ênfase. Inclusive, você vê que de poucas décadas para cá, realmente começou a haver interesse em ajudar o idoso, inclusive até com legislações, né? Como a vaga do idoso, a preferência na fila, o Estatuto do Idoso, que é uma coisa bem interessante, né? Protege direitos. O que o idoso tem direito, né? Que o governo precisa oferecer e a sociedade precisa apoiar. Então, graças a Deus, tem melhorado essa questão do cuidado para com o idoso, né, Fernando? Nessas várias áreas. Informações também, né? Vários programas de TV, de rádio, artigos de jornais têm focado essa demência principal, mais famosa, né? Essa demência mais famosa que é a doença de Alzheimer. Então, realmente... Mas ainda tem muita coisa, por isso que nós vamos apresentar esse programa aqui para o nosso público, né? Para a gente ainda tem muita coisa para a gente informar o público de casa do que você vai fazer com o seu velhinho, com a sua velhinha, com o seu idoso, idosa, que começa a apresentar alguns sinais de déficit, né, cognitivo, de pensamento, de orientação, de memória. A gente vai falar hoje ao longo do programa sobre isso. Então, preste atenção e vamos trazer informações importantes aqui para você. E um dado bem interessante. Hoje, a doença de Alzheimer, né, a demência, ela é considerada a 7ª causa de morte no mundo. Então, é um número muito grande de pessoas que estão apresentando demência. Recentemente, a OMS voltou atrás na classificação da velhice como uma doença. Eu achei esse dado muito interessante, porque velhice não é doença, né, gente? Como eu comecei falando aqui, a gente tem visto cada vez mais pessoas mais ativas, mais realizando mesmo muitas coisas legais, em pleno movimento, em plena atividade, depois dos 60. Assim como as pessoas podem pensar de que menopausa é uma doença, né? Pode pensar que velhice é uma doença. Velhice não é uma doença, nem menopausa é uma doença, é uma fase da vida, né? Uma fase que envolve um monte de hormônios, né? Mudanças hormonais. E na realidade, a chamada terceira idade, né? A melhor idade, né? O pessoal chama assim, que é a idade acima de 60 anos, ela pode ser muito produtiva, viu, Teru? Muito produtiva. Eu até outro dia comentava, não me lembro onde que eu estava, mas comentava assim de que às vezes algumas instituições da igreja ou não, ou empresariais, elas podem aposentam um idoso que tem um monte de experiência, tem 40 anos de experiência nas costas sobre determinado assunto, né? E às vezes não bota de lado assim, vai passear, vai descansar na praia e tal, mas por que não chama esse idoso para algumas reuniões, não é, Fernando, para poder trazer a sua experiência, né? Então, claro, a galera jovem que entra para trabalhar numa empresa, numa instituição, ela tem gás, tem recém-formado, tem um monte de coisa da faculdade na cabeça e tal, mas a experiência é importante, né? Então, a terceira idade, a velhice, a terceira idade não é uma doença, não é uma patologia, não é um declínio assim, não vai fazer, fica sentado ali de pijama assistindo besteira na televisão. Não, o idoso tem, a experiência pode ser muito útil para muita coisa, né, na vida. Tem muita gente que está vivendo desse jeito, após os 60. Agora, tem outras pessoas, doutor César e doutor Fernando, que estão prejudicadas com fatores que acabam, assim, sendo prejudiciais para a saúde dessa pessoa. E aí sim, doutor César, ela vai ficar mais acamada, ou ela vai ficar mais limitada, ela vai perdendo mobilidade, perdendo função. Quais seriam os fatores mais prejudiciais para a saúde mental do idoso, doutor Fernando? Antes de falar sobre os fatores prejudiciais, a gente tem que imaginar como a demência, para a própria pessoa, é uma dor muito grande. Porque, imagina, nós somos as nossas memórias.
a experiência que nós vamos pegando, como o Dr. César já falou, isso daí faz parte das nossas características. E quando a gente começa a perder esses momentos, é muito triste, ao mesmo tempo muito angustiante. Então, eu gosto de citar algumas coisas, principalmente a história de pessoas que se prepararam para chegar nessa idade. Então, você percebendo o que pode levar a esse declínio cognitivo, que a gente pode falar de memória, raciocínio e tudo mais, a gente tem que começar a se policiar antes. Então, eles são quais? A questão da ausculta auditiva, né? A questão de você escutar. Às vezes o declínio da ausculta pode trazer problemas no futuro, mas nós temos várias outras, como a questão da poluição do ar, a questão de metabolização, diabetes, pressão alta, a gente tem que cuidar de tudo isso. Mas da ausculta auditiva, voltando um pouco, é bem interessante, porque quando a pessoa ela perde a questão de escutar, às vezes a pessoa ela fica meio que, poxa, vergonha, eu não vou falar para os meus familiares que eu estou perdendo. E aí, ela fica deixa mais também de participar, né, doutor? No convívio social, que é o grande problema, porque ela vai começando a ficar mais isolada, ela não tem a questão de compartilhar a vida com outras pessoas, e a gente sabe que o ser humano, ele precisa e necessita desse acompanhamento com as pessoas ao seu redor, e principalmente a família. Às vezes a família, nossa, ele está mais quieto, não sai do quarto. Cuidado, isso pode ser um sinal de alerta. Então, olha, são vários fatores que podem contribuir para a saúde mental desse idoso, contribuir, na verdade, prejudicar a saúde do idoso, coisas que talvez a gente sugere, doutor César, tem que fazer cruzadinha, tem que fazer isso, aquilo para a saúde mental, mas, na verdade, são fatores que são até periféricos, né, quando você fala de metabolismo, do controle do diabetes, porque isso vai impactar na demência, por exemplo. Existem pesquisas, tem um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro que eles estão falando que a demência é o diabetes tipo 3. Porque eles têm observado que a resistência à insulina, que é muito caracterizado em diabetes tipo 1 e tipo 2, tem visto essa resistência insulínica dentro da região cerebral. Então, ter esse cuidado da questão alimentar, atividade física também é muito importante. Então, todo esse cuidado, ele previne uma doença do Alzheimer no futuro. E alguns idosos também, isso é uma coisa que pode contribuir para talvez até um Alzheimer meio precoce, ou talvez para um Alzheimer mais complicado, é o perfil da personalidade daquele idoso, como é que ele foi, na verdade, ao longo da vida. Até tem o salmista Davi, interessante, Davi tem um comentário que ele faz, que ele pede a Deus para que tenha uma velhice saudável. E eu estava lendo o comentário sobre essa fala de Davi e a autora fala de que Davi, quando olhava aqueles idosos da idade dele, que eram rabugento, ranzinza, chato, cri-cri, etc. Eu não quero ser assim, ele eu não quero ser assim. Ele comenta o contexto, sim. Né? Então, até a gente pode falar um pouquinho já aqui de prevenção, quer dizer, você está assistindo o programa em casa, você já está com seus 40, 50 anos, então vai trabalhando com a sua estrutura e personalidade, com o seu jeito de ser, né? Pede a Deus para te dar força para você se tornar uma pessoa mais simpática, mais amável, mais cortês, né? menos ranzinza, porque lá na frente isso pode agravar, isso pode piorar. Então, às vezes, o idoso que não cultivou esse trabalho pessoal de lidar com as emoções, né, com o seu comportamento, então isso pode, na terceira idade, ficar mais forte até, né, para ficar mais pontual ali, então fica um velhinho meio chata, né? Então é importante trabalhar nisso aí. Precisamos, não é só o preparo, o doutor Fernando trouxe aqui, né? A gente precisa se preparar para a velhice, não é só o preparo da aposentadoria, não é só um preparo de repente, relacionar sonhos aí, você precisa se preparar cultivando também esse espírito mais contente, eu diria, doutor César, grato até pelo que tem para realmente perceber que tem bastante. Agora é o seguinte, será que a saúde mental está associada à felicidade, gente? O que vocês acham?
Sim, é igual moeda, duas faces, né? Uma coisa está ligada com a outra. A felicidade tem a ver com saúde mental tem a ver com felicidade. Sim, tem a ver, claro, né? E felicidade não significa estar sempre tudo às mil maravilhas. Eu vou pegar o gancho que o Dr. César acabou de falar, que eu tenho uma experiência da minha família onde que a gente teve uma questão de Alzheimer, onde que alguém da minha família teve um problema com uma pessoa e ela não soube perdoar da melhor forma possível. E a gente foi observando que depois desse episódio de não perdoar aquela pessoa, ela teve um declínio cognitivo. E aí, na minha experiência dentro do consultório, quando chega um paciente com a hipótese diagnóstica da doença de Alzheimer, eu sempre cito essa experiência e pergunto: tem algum elemento na sua vida que você não perdoou, ou é aborrecimento, alguma coisa relacionada a isso? E vou falar, mais de 95% dos casos falam: aconteceu isso, ela brigou com a irmã quando era mais jovem, não perdoou. Então, o perdão é importante também nesse quesito. Por quê? A gente vai citar alguns elementos de fatores protetivos, atividade física, uma boa alimentação, mas a gente cuida de emoções. E quais são essas emoções que acabam causando literalmente uma destruição dos nossos neurônios e, consequentemente, a nossa parte comportamental e cognitiva? E o perdão, eu observo muito isso no consultório. A pessoa: poxa, eu tive uma briga com meu esposo, não perdoei, e aquilo parece que vai destruindo a parte justamente cognitiva da pessoa. Então, uma das atividades importantes para se fazer da questão emocional é o perdão. E você sabe que um professor de neurologia da USP, ele estava comentando sobre doença de Alzheimer, por sinal. E ele falou, apesar de ser neurologista, era um neurologista, não era um psicólogo nem um psiquiatra, né? Ele falou assim: 3 coisas importantes para ajudar a prevenir a doença de Alzheimer. Primeiro, cultivar a gratidão. Segundo, não guardar ressentimento, aí você falou do perdão. E terceiro, se envolver numa atividade filantrópica, de ajudar alguém de graça. Bom, mas parece uma coisa muito romântica, né? Não, porque, sabe, a gratidão, não guardar ressentimento e você se dedicar a ajudar alguém, aliviar o sofrimento de alguém, isso mexe com a neuroquímica cerebral. Hormônios cerebrais como ocitocina, serotonina, dopamina são produzidos, esses hormônios, para o bem-estar seu, para a saúde, né, e preservação até do próprio cérebro, quando a gente se envolve em situações como essa. Cultivar gratidão, ajudar alguém a aliviar o sofrimento gratuitamente e não guardar ressentimento. Então, veja que o psicológico, o emocional, como você falou, está conectado com o biológico, né? Ajuda um lado, ajuda o outro aí. Agora, gente, eu quero trazer na sua tela aqui um gráfico muito interessante que foi feito analisando mais de 132 países, incluindo o Brasil, e mostrando como a gente se sente em diferentes fases da vida. Vamos trazer na tela porque eles foram analisados, doutor Fernando, com contextos culturais diversos, casais com ou sem filhos, áreas financeiras analisadas, e a curva acabou seguindo o mesmo padrão. Olha que interessante, a percepção de felicidade da criança lá em cima, depois a gente tem uma queda na vida adulta, juventude, fase adulta, 40, 45 anos está lá embaixo, depois a gente tem uma possível elevação aos 60 anos, chegando perto ali da curva da criança, né, de felicidade. Eu achei muito interessante esse gráfico, porque todo idoso tem um certo potencial para viver bem essa fase. Mas o que a gente tem visto na prática, e com um país agora com mais de 15% da população já vivendo nessa terceira idade, né, acima dos 60, a depressão, a ansiedade e a doença muito presente para essa faixa etária. É impossível ser feliz, doutor César, ou atingir aquela curva da felicidade se eu estou com um pé diabético, por exemplo, que me limita a fazer uma caminhada no parque com meus netos, ou aquela viagem que eu sonhei a vida inteira. Por isso que o Fernando estava falando, né, de tratar precocemente
essas doenças metabólicas, né, da síndrome metabólica, tem gente que tem mais de uma chamada síndrome metabólica, né, que é colesterol alto, diabetes, hipertensão e tal. Tratar isso bem cedo, né, assim que aparecer algum tipo de alteração, né, Fernando, já ter um acompanhamento clínico para prevenir lá na frente ter complicação física que pode perturbar, atingir esse nível de felicidade. Outra coisa que eu só reforçando o que eu disse também antes para chegar lá naquela terceira idade e aí a curva da felicidade aumentar de novo, é importante como é que eu lido com a minha cabeça, como é que eu lido com o meu pensamento, meu sentimento e como que eu lido com as minhas relações sociais, né? Porque às vezes o idoso tem a experiência, mas está acomodado também. Tem a experiência, mas vai ficar sentadinho ali fazendo só a palavra cruzada 8 horas por dia, não faz mais nada. Então, por isso que é importante isso, desenvolver, desde que sempre, né, vamos dizer assim, essa habilidade de ajudar alguém de graça, né? Pode ser coisa simples, né, faz um pãozinho integral para o seu vizinho, vai lá visitar um orfanatozinho. Exato, né? Esses dias o grupo de aventureiros aqui da nossa igreja foi visitar o asilo aqui, Dr. César, e foi uma experiência curtíssima, a gente ficou 1 hora ali, mas foi muito gratificante. Para eles que receberam a nossa visita, mas para a gente que foi junto. Sim. Então, são coisas simples. Não precisa, né, juntar toda a sua aposentadoria aí para gastar em prol do outro. Dá para fazer o bem com pouco. E a gente tem características que se acentuam mais nessa fase da vida. Vamos falar um pouquinho sobre elas? A gente vai trazer algumas telas aqui. A gente tem as seguintes características. Os traços de personalidade e caráter ficam mais fortes, o Dr. César falou sobre isso. As memórias da infância parece que ficam mais reincidivas, ele volta, né? As frustrações parece que também ficam mais intensas. Aparece a carência e a solidão, a saudade de quem está longe, a ansiedade, pode surgir também a confusão mental e a oscilação de humor. Agora eu quero o Dr. Fernando comentando um pouquinho dessas características mais acentuadas, doutor. O que a gente observa, que é bem interessante, é que a gente nunca se prepara para envelhecer. Isso é uma realidade. A gente, quando vai fazer medicina, antes, cada um na sua profissão, estou citando a minha, né? A gente se prepara, a gente faz um cursinho, aí quando entra na medicina, a gente tem um período justamente de estudo para no futuro a gente exercer a carreira médica. Mas a gente nunca se prepara para a gente envelhecer bem. E essas características que acabamos de ver é uma falta de preparo de como envelhecer bem, né? Eu gosto muito de ler biografias e tem uma biografia que eu acho muito interessante, que é daquele empresário Abílio Diniz. E dos capítulos ele fala que aos 29 anos ele começou a se preparar para os 80 anos dele. Hoje ele vai completar agora 87 anos, eu tive a curiosidade de ver antes de vir para cá, e ele fala, como que eu comecei a me preparar? Justamente, atividade física, então ele começou a fazer boxe, natação, corrida, a questão do ciclo de amizades, ele começou a se preocupar muito com relação a isso, terapia. Quantos acabam admitindo que na vida precisam procurar um psicoterapeuta para justamente falar das frustrações que a gente acabou de ler, entendeu? E devido a uma questão cultural, até estrutural da nossa sociedade, isso é vergonhoso a gente procurar. Por isso que eu acho que é tão importante a gente está falando sobre esse assunto, porque a pessoa ela envelhece, só que ela não está causando mal só para ela causa um mal para todos que estão ao seu redor, porque quando ela começa a perder a memória, ela acaba perdendo a característica dela que as pessoas gostam ao redor e a família ela geralmente fica também muito abalada devido àquela estrutura. Então, se você mexe com todo mundo. Se você não quer se cuidar por causa de você, pensa nos seus familiares, que eu acho que é um ótimo fator protetivo também. Quero saber o seguinte, quem está assistindo a gente agora, de repente, falou, cara, não me cuidei, não comecei, né, Dr. César, lá atrás, me preocupar com essas coisas todas, e estou colhendo alguns frutos aqui que eu não gostaria de ter plantado. Será que ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo? Fica com a gente que a gente vai conversar mais sobre esses fatores aqui que contribuem para a sua saúde mental, seja você jovem ou mais velho, e a gente vai ter aqui algumas dúvidas respondidas pelo Dr. Fernando e pelo Dr. César, dúvidas que vocês mandaram para a gente. Fica aqui conosco que a gente volta já.